Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 6 de março. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida, estamos diante de uma das mais belas páginas da Sagrada Escritura, do Novo Testamento. Uma parábola que nós conhecemos com o nome de parábola do filho pródigo, que alguns teólogos
desejariam que se chamasse não do filho pródigo, mas parábola do Pai misericordioso, porque a figura principal aqui é o Pai misericordioso e não o filho pecador, não o filho desobediente. E esta página, ou melhor, esta parábola, que é contada exclusivamente por São Lucas. No evangelho que nós ouvimos hoje, nós ouvimos a introdução, que são 3 versículos. É o capítulo 15, que nos traz as chamadas 3 parábolas da misericórdia. Então, os 3 versículos iniciais nos indicam quem são os destinatários da parábola e com isso também percebemos quem são as pessoas representadas na figura dos 2 filhos e do pai. É simples de perceber. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Aqui estão os 2 filhos. Os pecadores, os publicanos, estão representados no filho pecador, no filho ingrato, no filho desobediente, no filho que pediu a herança para ir embora. Os fariseus e os mestres da lei que criticam Jesus estão representados no filho mais velho, que é religioso, que não é pecador, que obedeceu às ordens do pai, que nunca descumpriu nenhum dos seus mandamentos ou das suas ordens, e que reclama. Os mestres da lei, na realidade, reclamam. Este homem, criticam, né? Este homem come com pecadores. No Evangelho, eu nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. Nunca me deste nada em troca. E agora este teu filho pecador volta, depois de gastar tudo, e fazes uma festa? Então, dada a introdução, identificados aqui os personagens da parábola, e claro que o pai é Deus misericordioso, claro, identificados no trecho que nós ouvimos hoje, os versículos pulam, depois do versículo 3, já pula para o versículo 11, porque aqui não estão contadas as 2 primeiras parábolas, que são 2 parábolas que são contadas também em outros evangelhos, especialmente no São Mateus, São Marcos, que são a parábola do pastor que tem 100 ovelhas e que deixa uma para ir atrás, que perdeu uma ovelha e que deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu, e quando volta, faz uma festa. E a da mulher que perdeu uma moeda e que varre a casa inteira e depois, quando encontra a moeda, faz uma festa com os vizinhos, as vizinhas, para celebrar que encontrou a sua moeda. Depois vem a parábola do filho pródigo, a mais elaborada, que só aparece em São Lucas. E nela nós encontramos, de maneira mais extensa, de uma certa maneira, aquilo que acontece nas outras 2 parábolas também. A questão é que todas as 3 parábolas terminam com uma festa, que nas 2 primeiras mostram que a alegria do reencontro da ovelha perdida ou da moeda perdida fazem justificar uma festa, mesmo que as 99 ovelhas valham mais do que uma que se perdeu, e deixar as 99 seja um risco. Mesmo que a moeda encontrada talvez valha menos do que o que se gasta para fazer a festa depois. A festa. E a questão fundamental que aparece na 3ª parábola é: o pai quis fazer uma festa. E por que quis fazer uma festa? Porque o seu filho, que tinha saído de casa e gastado toda a sua herança, não tinha voltado para casa porque se arrependeu e pediu perdão ao pai, porque queria ser recebido como filho.
O filho estava passando fome porque não lhe davam nem a comida que sobrava dos porcos. E ele se lembrou que o seu pai não deixava nenhum empregado passar aquilo que ele estava passando. E então ele raciocinou: meu pai é um patrão benevolente. E pensando, eu não mereço nada, eu não quero cobrar nada, também não quero escutar sermão, então eu vou chegar para ele e vou dizer: não venha com sermão. Eu não estou vindo aqui para pedir para ser seu filho de novo. Eu quero um emprego. Trata-me como um dos teus empregados. Porque esse foi o raciocínio que ele fez. Meu pai para os seus empregados é um verdadeiro pai. Para os empregados, de tão bom que ele é. E então ele falou: como empregado, ainda vale a pena ser empregado na casa do meu pai. Vale mais a pena ser empregado do meu pai do que não ter vínculo com ele estando fora de casa. Interessante. Aquele que achava que ser filho não valia a pena, porque faltava liberdade. Agora descobriu que valia a pena ser empregado na casa do pai. Quando ele volta, o pai faz uma festa para que ele perceba, porque o pai percebeu o que ele ia dizer e nem deixou ele terminar, para que o filho perceba que está voltando para casa não como empregado, mas como filho. O anel, símbolo da herança, é colocado no dedo. Roupas novas, sapatos nos pés e o mais importante, aquele novilho que estava reservado para o banquete, talvez para uma festa do casamento de um dos filhos, vai ser gasto nesta festa. Para que o filho compreendesse. E o problema é que o filho mais velho, que representa aqui os fariseus e os mestres da lei, em vez de participar da festa dizendo que bom que meu irmão voltou e tal, se sentem ameaçados por isso. Melhor, o filho mais velho, que representa os fariseus e os mestres da lei. Eles não ficam alegres com a conversão dos pecadores. Não. Estão preocupados em serem reconhecidos. Não participam da alegria do Pai. Não entendem o amor de um pai. E ele, o filho mais velho, não aceita entrar em casa quando dizem que tinha uma festa e, sobretudo, quando dizem qual é o motivo da festa. Não quis entrar. E o pai, misericordioso, da mesma forma que saiu para encontrar o filho que tinha se perdido e que estava voltando e correu ao seu encontro, o pai saiu ao encontro do filho mais velho. E conversando com o filho mais velho, descobriu que se o filho mais novo voltou para casa querendo ser um empregado, porque foi um mau filho, e voltou porque entendeu que o pai era um ótimo patrão, era um verdadeiro pai para os empregados, agora este pai descobre que o seu filho, na verdade, obedecia às suas ordens, mas que não conseguia vê-lo como pai. Via como um patrão, como um bom patrão. Eu obedeço às tuas ordens, eu fiz de tudo e eu quero a recompensa. Então, se o pai para os empregados era um verdadeiro pai, este filho para o seu pai não é mais do que um empregado, um bom empregado. E o pai insiste para que ele se alegre, explica, era preciso fazer essa festa. E você também deve participar dessa festa. O Evangelho termina sem nos dizer o que o filho mais velho fez. Porque Jesus, misericordioso, está querendo falar com os fariseus, com os mestres da lei, que não compreendiam a sua misericórdia, porque ele se aproxima e aceita que os pecadores e publicanos se aproximem dele, queria que eles entendessem. Não sabemos quem deles entendeu a mensagem, quem deles se abriu, quem deles aceitou. O fato é que, para nós, esta parábola diz respeito a nós. Nós normalmente podemos nos identificar mais com o filho mais velho, que não comete grandes pecados, que não matou ninguém, que não roubou ninguém, mas que não consegue olhar para o amor de Deus, que não consegue perceber Deus que diz:
tu estás sempre comigo, e que acha que os pecadores devem pagar, que o Pai não pode ser bom com os pecadores, que os pecadores merecem castigo e que nós merecemos recompensa. O amor do Pai precisa ser compreendido pelo filho que saiu de casa, pelos pecadores, e precisa ser compreendido pelo filho que não saiu de casa, pelos bons religiosos, por aqueles que não cometem grandes pecados, mas que precisam compreender o amor de Deus, que de uma certa maneira nos preserva, nos protege, nos priva de cometer grandes erros. É preciso compreender que quem peca não leva vantagem nunca. Quem peca carrega consigo o fracasso que é o pecado, porque pecado não realiza ninguém. E, na verdade, quem não peca já recebeu uma grande recompensa de ser privado, preservado de uma coisa que, na verdade, degenera o ser humano. Feliz de quem não peca. Feliz de quem peca e é recebido e é perdoado. E feliz de quem não peca e consegue reconhecer o amor de Deus, e não só os seus cálculos humanos e o seu egoísmo disfarçado de boa conduta ou de boa prática religiosa. Rezemos. Ó Deus, que pelos exercícios da Quaresma já nos dais na terra participar dos bens do céu, guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.